capítulo 3, iniciando a exposição desse novo capítulo. Romanos 3 é dividido em 3 partes. 3, 1 a 8, 9 a 20 e 21 a 31. Essa seria a divisão mais lógica, mais comum, eu diria. Mas, como sempre em Romanos, são muitas informações, é muita teologia, muitas possibilidades de abordagem, e por isso eu vou me contentar aí até o verso 4 hoje, e prometo que no próximo domingo a gente volta para irmos até o final desta primeira subseção, verso 8. Então, Romanos 1 a 4 hoje, 5 a 8 no próximo domingo, se Deus assim permitir. Romanos 3, versos 1 a 4. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira. Porque, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito. Porque seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Amém. Vamos orar ao Senhor. Nós damos graças a Ti, ó Deus, porque temos muitos privilégios. E esta noite, Senhor Deus, nós não queremos ser negligentes com eles. Desejamos Te ouvir. É verdade que os nossos ouvidos vão ouvir naturalmente. Mas nós queremos dar ouvidos, Senhor Deus, à Tua voz. E esse é um trabalho que o Teu Espírito precisa nos conduzir. Cativando, Senhor Deus, a nossa mente, abrindo o nosso entendimento, fazendo com que as conexões do sermão possam ser feitas também no nosso próprio interior, nosso coração, e que nós recebamos a palavra do Senhor como ela é, palavra de Deus, autoritativa, gloriosa, e uma esperança para aqueles que estão aflitos. Ó Deus, muitas coisas poderiam ser ditas deste púlpito para animar o Teu povo, mas nós só queremos uma, a Tua santa lei e a esperança do Teu evangelho. Fala-nos esta noite, Senhor. Usa-me para a Tua glória de maneira rica e poderosa, para o bem deste povo, em Cristo nosso Senhor. Amém. Existem muitas pessoas que já nascem com muitos privilégios. Existem pessoas que nascem numa família equilibrada, onde o pai e a mãe se entendem bem, onde há um ambiente de paz, não somente paz, mas prosperidade. A casa, nada falta naquela casa, é uma casa rica, os bens são fartos, os recursos são aqueles necessários. Então você não tem escassez, você não tem briga, você não tem um ambiente pesado, mas tudo favorece para que o desenvolvimento daquelas pessoas seja um desenvolvimento extremamente satisfatório. Os filhos, portanto, de uma casa assim, eles têm a condição de ir para uma escola boa, de pagar uma mensalidade, não estarem preocupados se os pais vão conseguir ou não pagar a mensalidade. Eles vão ter o lanche na hora devida, uma alimentação balanceada. Eles vão ter uma estrutura de escola, eles vão ter professores. Eles vão voltar para casa em segurança no carro dos pais, talvez até com motorista. Eles desfrutam de saúde. Então, essas pessoas que têm uma vida como esta descrita aqui, e não são poucas, muitas pessoas viveram assim ou vivem assim, elas desfrutam de privilégios.
palavra privilégio nada mais é do que lei para poucos. Esse é o sentido mais rígido, né, da palavra, mas seria benefícios para poucos. Alguns benefícios que alguns poucos têm e desfrutam destes benefícios: confortos, seguranças, saúde, transporte, riqueza, luxo, poder. São privilégios que algumas pessoas têm e não há nada de mais em tê-los. O problema não é tê-los. O problema é como eu lido com aquilo que eu tenho. Como eu vou lidar com os privilégios que chegaram às minhas mãos. Porque pessoas com esse histórico não necessariamente serão as mais bem-sucedidas. Muitas pessoas que nasceram em berço de ouro, tiveram famílias equilibradas, nada faltou dentro de casa, tinham pais que deram boa educação, hoje jogaram tudo no lixo. Já não tem mais nada. A vida deles hoje não diz respeito a nada do que eles tiveram no passado. E é verdade também que outras pessoas que não tiveram nada, que nunca gozaram desses privilégios, conseguiram ter muito além daqueles que sempre tiveram tudo. E hoje a situação deles é completamente distinta. Isso não nos leva à conclusão de que ter privilégios é uma coisa ruim, mas que tê-los não é a garantia do sucesso. Assim também como não tê-los não é a garantia da desgraça, do insucesso. Mas que as coisas acontecem e elas trazem consequências à medida de como eu me relaciono com a realidade. O fato de ter privilégios na minha vida não vai me garantir nem sucesso nem insucesso. Mas ele me garante os meios mais fáceis para alcançar um determinado fim. E se eu for diligente no uso destes bens que eu tenho e que eu gozo como privilégios, eu terei, muito provavelmente, uma vida facilitada. Não devemos, portanto, olhar para as pessoas que têm tais privilégios e desfrutam deles desde a infância, menosprezando-os, porque foram dons de Deus. O fato de alguém nascer numa casa equilibrada e ter recurso suficiente e poder desfrutar de um ambiente confortável na vida não é demérito para ele. Na verdade, é um dom que Deus dá a alguns e outros não. A grande questão é se essa pessoa vai saber lidar ou não com estas bênçãos. Assim como aqueles que nascem em condições difíceis não podem se apegar a estas condições e dizerem que a sua situação será em glória para sempre, porque depende de como eles vão lidar com a realidade. Esta é exatamente a situação espiritual que viveu Israel e que está sendo posta aqui numa tensão entre o povo de Israel, o povo privilegiado, em tensão com aqueles que eram gentios e não tinham os privilégios de Israel. O apóstolo Paulo, muito sabiamente, depois de descrever a condição dos ímpios, no capítulo 1, dizendo que eles tinham um certo conhecimento de Deus, à luz da revelação geral, e mesmo assim preferiram a idolatria do que o Senhor, colocando também em xeque a situação dos judeus, que no capítulo 2, conhecendo a Deus pela revelação especial, deixaram o Senhor e passaram a ter exatamente a mesma condição dos gentios ímpios, caindo na idolatria. O apóstolo Paulo diz, e ele levanta, né, uma espécie de objeção, como se tivesse um interlocutor diante dele, e ele diz, para que serve, de que serviu os privilégios, de que serviram os privilégios dos judeus? Ter tanto e acabar nesta situação. Ter tanto e acabar ouvindo do apóstolo Paulo que a situação deles era muito semelhante à dos gentios. Ele inicia o texto do capítulo 3 como se fosse uma conversa, né? Alguém perguntando para ele, qual é, pois, a vantagem do judeu? Alguém que escutou
as palavras do apóstolo Paulo no capítulo 1 e 2, especialmente no capítulo 2, quando ele terminou dizendo, veja, verso 28 e 29, porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Aí a pergunta que vem em seguida, qual é, pois, a vantagem do judeu? Ora, se está circunciso ou circuncidado, não tem nenhuma valia se não for no coração? Então qual é a vantagem do judeu? Se o gentio também não era circuncidado, muito menos na carne como no coração. Então qual é a diferença de um para o outro? Será que há alguma vantagem em ser judeu, segundo aqui a posição do apóstolo Paulo? E ele diz ainda, ou qual a utilidade da circuncisão? De que serve ter uma circuncisão? De que serve ter uma religião se ela não te garante a salvação? Ele diz, muita em toda maneira, porque primeiro as palavras de Deus lhe foram confiadas. Uma coisa é você deter privilégios e não saber lidar com eles. Uma questão é você ser abençoado por Deus, tendo muito confortos que vão facilitar a tua vida e você não sabe utilizá-los. E isto não invalida o fato de Deus ter lhe dado para o teu benefício. Se você não usa, é outra história. Mas isso é um benefício. De cara, o apóstolo Paulo já deixa claro. O que Deus fez por Israel traz grandes benefícios a eles. Há muita utilidade. Aí ele explica a primeira que governa todas as outras. Primeiramente, as palavras lhe foram confiadas. Em outras traduções, isso quer dizer, o oráculo lhe foi entregue. O que seriam os oráculos de Deus? Os oráculos de Deus são justamente a revelação que Deus deu a eles. Deus havia revelado-se aos gentios, é verdade, se você abrir comigo, Romanos 1, verso 18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, Deus se revelou de uma certa forma aos ímpios. Como? Por meio da criação. Por outro lado, capítulo 2, verso 1, quando ele começa a falar dos judeus, ele diz assim, portanto és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo, naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Ou despreza tu as riquezas da benignidade, paciência e longanimidade, que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza, o teu coração impenitente entesouras ira para ti, no dia da ira, da manifestação do juízo de Deus. Tu desprezas exatamente como o ímpio desprezas a benignidade, a bondade, os atributos de Deus que foram revelados por revelação especial a Israel. Vocês são um povo privilegiado, mas se colocaram na mesma situação dos ímpios. A pergunta do interlocutor do apóstolo Paulo no capítulo 3 diz respeito à vantagem do judeu. Observe verso 1. Qual é, pois, a vantagem do judeu? A palavra judeu vem de Judá, uma das tribos de Israel. Mas ela pode ser traduzida por alguém que foi louvado. Alguém que é louvado. Alguém que recebe louvor. Veja, é voz passiva. Não é alguém que busca o louvor. Não é alguém que louva a si mesmo. Não é voz média, não é a si próprio. Né? De si para si. Mas é alguém que é louvado por outro.
O judeu que estava sendo descrito aqui, ele tinha um problema. Ele negava, inclusive, a sua própria religião. Ele negava no próprio nome que ele carregava. O judeu é louvado. O que é que eles estavam tentando fazer? Eles estavam tentando louvar a si mesmo. É por isso que no final do capítulo 2, mais uma vez citando o verso 29, o apóstolo Paulo havia dito, mas é judeu o que é no interior, ou seja, é louvado o que é no interior. E circuncisão aqui é do coração, no espírito, não na letra. Veja agora, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Quem é judeu, quem é o louvado, o que o seu louvor não procede de homens, mas de Deus. O que é louvado em voz passiva e não na voz ativa. O que não busca louvor para si, mas é louvado por Deus. Essa deveria ser a grande distinção dos judeus. Eles não buscam louvor próprio, mas porque encontraram o Senhor e encontraram a revelação verdadeira do Senhor, que humilha o homem, como nós vimos aqui, ao lermos a lei de Deus. Eles, tendo condições de entender essa situação, não buscam o próprio louvor. Então, como é que alguém pode receber vantagem de algo que não usa? Aprenderam, mas não usam. Desfrutam de benefícios que não valem de absolutamente nada para a vida deles na prática. Mas mesmo assim o apóstolo Paulo diz, qual a utilidade? Muita em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Você abrir comigo Deuteronômio capítulo 4, por favor. Abra sua Bíblia. Nós vamos ouvir, lá no Antigo Testamento, a partir do Antigo Testamento, quais eram as grandes distinções de Israel. Deuteronômio 4. Versos 6 a 8. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento, perante os olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão, este grande povo é nação sábia e entendida. Pois que nação há tão grande, que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que nação há tão grande, que tenha estatutos e juízos tão justos, como toda esta lei que hoje ponho perante vós? Qual era o grande privilégio que os judeus tinham? Eles tinham conhecimento da lei de Deus. Eles não eram uma grande nação no sentido de número, nem de poder. Até hoje, Israel, se você olhar no mapa, é uma frestazinha lá, encravada perto do mar Mediterrâneo, cercada de muitos países muito mais fortes e poderosos do que eles. Mas esse povo tem uma coisa que ninguém tinha: o conhecimento da palavra de Deus. Nós podemos fazer uma analogia clara, direta com a nossa situação. Irmãos, nós vivemos num mundo onde as pessoas não sabem o que fazer. Vivemos em uma época que as discussões são a respeito de como se definir o que é uma mulher. Essa é a discussão da nossa época, o que é um homem e o que é uma mulher. Não se sabe mais. Nós estamos no período onde, quando o ultrassom é feito com uma criança sendo gestada no ventre da mãe, talvez o médico não possa dizer se é menino ou menina. Mesmo ele olhando e percebendo aquela realidade, muitos se impõem a dizer, não posso dizer, porque isto é uma construção social. Esta é a loucura do homem, que se acha sábio, que se acha científico, progressista, avançado, não sabe mais definir o que é um homem ou uma mulher. Essa semana eu vi uma dessas entrevistas, né, que a pessoa é questionada a respeito do que é uma mulher,
um progressista fazendo a pergunta e a resposta foi muito sábia, muito direta. Disse: o que é uma mulher? Ele disse: é aquela que gera filhos. Precisa dizer mais algo? Tem um útero, gera filhos. A outra pessoa ficou extasiada. Como é que você diz isso? Que loucura é essa? De onde você tirou isso? Cara, de onde eu tirei? Da biologia, da coisa mais simples do mundo, da realidade. Pois bem, irmãos, não é porque nós somos apegados às velhas coisas que nós sabemos diferenciar um homem de uma mulher. Não! É porque a palavra de Deus, ela é estável. Ela nos dá a condição de não entrarmos nessa loucura do mundo. E passarmos a não saber definir coisas que são óbvias. Mas saindo das grandes obviedades e dos grandes absurdos, nós também nos diferenciamos muito. Nós somos nação sábia, um povo cheio de sabedoria. Nós, tendo a palavra de Deus, sabemos como lidar, o homem como lida com uma mulher. Está na palavra. Sabemos como uma mulher deve proceder com seu marido. Sabemos como devemos educar os nossos filhos. Somos instruídos como nos relacionarmos com as autoridades, até as injustas, como nós vimos aqui hoje. Temos sabedoria para todas as coisas deste mundo. É por isso que Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, ele diz que a palavra de Deus, ela revela tudo o que eu preciso crer e saber para essa vida. Não há nada que falte para o crente. Mas a questão é, como é que, tendo tudo isso na mão, como é que nós utilizamos essas coisas? Porque ter o bem, ter o meio, não quer dizer que você use desse meio. Eu lhe pergunto, qual tem sido a utilidade da revelação de Deus para a tua vida? Você tem uma Bíblia em casa, tudo bem, ótimo. Este é o meio de adquirir conhecimento. A questão é, você tem buscado conhecimento nela? Buscando e não encontrando, pelas suas debilidades, pela falta de conhecimento, pela falta de capacidade de interpretar o texto, o que é natural. Você dá o segundo passo e buscar quem pode te ajudar, porque se você só dá o primeiro e não dá o segundo, você não tem demonstrado responsabilidade com este grande benefício. Israel era povo sábio, mas desde que estivessem sempre ouvindo as palavras dos seus sacerdotes, dos seus profetas. Outros textos, Salmo 147, abra comigo, por favor. Verso 20, Salmo 147, 20. Diz assim: não fez assim a nenhuma outra nação, e quanto aos seus juízos não os conhecem. Louvai ao Senhor. Deus não fez assim. Assim o quê? Tudo que foi descrito no Salmo 147. Ele não fez assim a nenhuma outra nação. Isaías capítulo 5. Abra comigo. Isaías 5, versos 5 e 6. Agora, pois, farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe para que sirva de pasto, derrubarei a sua parede para que seja pisada e a tornarei em deserto. Não será podada nem cavada, porém crescerão nelas sarças e espinheiros, e as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercesse juízo. E eis aqui a opressão, justiça, e eis aqui o clamor. A vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. O Novo Testamento também não nos deixa mentir. Mateus capítulo 22. Mateus 22, versos 1 a 8.
Então Jesus, respondendo, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a cidade. Então diz aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. O reino de Deus foi preparado para Israel, mas eles decidiram não comparecer às bodas do Cordeiro. Eles tinham, irmãos, por conhecerem os oráculos de Deus, a condição de reconhecer Cristo. Você já parou para perceber que todos os outros povos do mundo, na chegada de Cristo, estavam na dependência que Israel os anunciasse Cristo? Porque os oráculos foram dados a eles. O sistema sacrificial, as promessas, a aliança, tudo estava com Israel. Então, se eles não anunciassem, ninguém saberia. Mas eles deveriam ser os primeiros a reconhecer Cristo. E o que acontece é que quando Cristo chega para as bodas, eles o rejeitam. Tendo tudo, se fizeram nada. Matthew Henry, comentando, diz o seguinte: os oráculos foram confiados aos judeus. O Antigo Testamento foi escrito no idioma deles. Moisés e os profetas eram nação deles. Vieram entre eles, pregaram e escreveram principalmente para e em benefício dos judeus. Os oráculos foram confiados a eles como depositários para eras e igrejas posteriores. O Antigo Testamento foi depositado em suas mãos para ser preservado cuidadosamente puro e incorrupto, e assim transmitido à posteridade. Os judeus foram os bibliotecários dos cristãos. Foi-lhes confiado aquele tesouro sagrado para o seu próprio uso e benefício em primeiro lugar, e em seguida para o benefício do mundo. E preservando a letra da Escritura, eles foram muito fiéis à sua comissão. Não perderam um jota ou um tio, no que nós devemos reconhecer a providência e o cuidado gentil. Os judeus tinham os meios da salvação, mas não tinham o monopólio da salvação. Eles tinham os privilégios, os meios, mas não tinham o monopólio. Tinham a condição, mas não souberam aproveitar. Quando chegou o Cordeiro, muitos não conseguiram perceber. Muitos, porém não todos. João capítulo 1, por favor, abra comigo. João 1, verso 29. João Batista, ao ver Cristo pela primeira vez, ele diz, verso 29, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João é um exemplo de alguém que tem todos os privilégios e apresenta os privilégios como um benefício para si. Porque aqui o que ele está fazendo é pegando toda a estrutura da antiga aliança. Tudo que ele aprendeu a vida inteira. Tudo que ele viu na casa dos seus pais. Tendo o privilégio de ouvir dos profetas, dos sacerdotes, da sua própria família. E ao enxergar Cristo, ele liga a história de vida, todos os privilégios que obteve ao longo da vida com aquela pessoa e diz: Eis o Cordeiro de Deus. O que ele está dizendo ali é: o sistema sacrificial acabou.
tabernáculo não faz mais sentido. O templo já pode ser derrubado. Não haverá mais sacrifício, porque o Cordeiro de Deus chegou. É para isso que Deus deu todo o oráculo do Antigo Testamento para os judeus, para que eles guardassem, pregassem, mas que eles reconhecessem a chegada de Cristo. E muitos, simplesmente, tomando aquilo ali, passaram a ser homens e mulheres egoístas, egocêntricos e muito soberbos da fé. Porque, como Henry disse, eles tinham os meios para a salvação, não o monopólio da salvação. Ainda no capítulo 1 de João, agora no verso 45, o texto diz: Filipe achou Natanael, disse-lhes: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Filipe achou Natanael e disse: havemos achado aquele que Moisés escreveu na lei e nos profetas. Bateu o olho e viu. Quando ele olhou, entendeu: este é o Cristo prometido, que foi escrito na lei e nos profetas por Moisés, e está diante de nós aqui. Qual é o proveito de ser judeu? Tendo os oráculos, reconhecer Cristo. Qual tem sido a desgraça dos judeus? Tendo o oráculo, negar Cristo. Por isso, irmãos, nós devemos ter muito cuidado no nosso meio evangélico com as investidas judaizantes, que ficam tentando trazer de volta para a igreja do Novo Testamento as antigas práticas do Antigo Testamento. Celebração de Páscoa, festa dos tabernáculos, festa de Pentecostes. Qual sentido tem essas coisas? Nós deveríamos, como aqueles que foram privilegiados com os oráculos de Deus, olhar para estas coisas e dizer: isto se cumpriu em Cristo. Ora, se João Batista, à primeira hora, já entendeu, se Filipe, falando a Natanael, da primeira vez entendeu, como nós 2000 anos depois estamos voltando para as velhas práticas? De que vale você ser cristão se você, conhecendo a lei que foi ordenada por Moisés, mas agora instruída, interpretada à luz do Novo Testamento, está voltando para a lei antiga? Que privilégio é esse? Que nós já não reconhecemos mais Cristo. Toda religião que não reconhece Cristo como seu Senhor não tem privilégio nenhum, não tem serventia nenhuma. Os judeus foram muito abençoados por ter e guardar o Antigo Testamento. Mas na chegada de Cristo, quando o negaram, perderam todos os seus privilégios. No sentido do benefício desses privilégios. Voltando lá para Romanos 3. Ele diz: muito em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, aqui é o segundo questionamento, é a segunda objeção. Se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? O interlocutor do apóstolo Paulo está perguntando. Então, tudo bem, eles têm um privilégio, têm uma vantagem de terem recebido a palavra. Dentre muitas vantagens, essa é a primeira de todas, a que governa todas as outras. Mas se alguns deles foram incrédulos, a incredulidade destes aniquilará a fidelidade de Deus para com todos? Essa é a pergunta correta. A infidelidade de alguns aniquilará os benefícios de todos? Veja que o interlocutor é alguém muito sagaz. O que ele está tentando dizer é
já que os judeus, ou alguns dos judeus, foram infiéis, Deus vai desfazer as promessas para todos? Olha a resposta do apóstolo Paulo, verso 4. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. De maneira nenhuma. Isso não vai acontecer. Porque a infidelidade de uns, quem são estes uns? Os que foram convidados para a festa do Cordeiro, mas negaram a participação. Os que tinham os privilégios da aliança, mas não usufruíram ao ponto de negarem Cristo, que era a esperança da aliança. Então, estes são os infiéis, que vão ser colocados de lado. Mas isso não quer dizer que todos os judeus serão colocados de lado. Nem quer dizer que Deus aniquilará suas promessas pela infidelidade de uns. Mas as promessas permanecem firmes. E por que elas são firmes? Porque Deus não é mentiroso. Ora, vocês acham que Deus não estava ciente de que alguns judeus seriam infiéis às promessas? Eles sempre foram assim. Se sempre foram assim no Antigo Testamento, não seriam na chegada de Cristo? É óbvio que Deus sabia disso. E não somente isso. O Senhor estava preparando um novo Israel. Esse Israel que ele está unindo aqui no capítulo 3, posteriormente, nós não vamos entrar nisso ainda. Mas ele vai unir judeus e gentios. Todos numa única igreja, como ele ensina isso na carta aos Efésios, como um só homem, judeus e gentios. Os judeus que não foram infiéis e reconheceram Cristo como seu Senhor, e os gentios que, mesmo não tendo os privilégios dos judeus, creram quando o evangelho foi anunciado. Ambos se tornam o chamado Israel de Deus, que não é infiel. Então Deus não pode ser infiel, porque isso é contra a natureza dele, e se ele disse, ele vai cumprir. Ele cumprirá em ambos os casos. Com os infiéis, ele vai puni-los. E com os fiéis, ele vai sustentar os privilégios dos fiéis. Bem como as consequências desses privilégios, que é a vida eterna. De onde ele está tirando isso? Salmo 51, verso 4. Salmo 51, verso 4. Salmo de Davi para o músico mor, quando o profeta Natã veio a ele, depois dele ter possuído Batseba. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista. Para quê? Para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Agora volte lá para Romanos 3. Deus seja sempre verdadeiro e todo homem mentiroso. Isso aqui é uma citação do Salmo 116, verso 11. Aí em seguida ele diz, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e vença quando fores julgado. Exatamente a citação do Salmo 51, verso 4. A pergunta é, como é que o apóstolo Paulo foi buscar o Salmo 51 para trazer para a condição dos judeus aqui? Qual é a ligação que ele fez? Davi era um homem judeu. Davi era um pecador. Mas Davi teve muitos privilégios. Davi foi nomeado por Deus como rei. Davi tinha uma família maravilhosa. Davi tinha muitos bens. Davi tinha
tudo que um homem pode querer ter. Todos os privilégios que um homem pode querer ter. Mas o que foi que aconteceu com Davi? Ele olhou para uma mulher que não era dele e cobiçou-a. E não apenas possuindo-a, mandou matar o marido dela. Quando Natã, o profeta que é citado lá no título do Salmo 51, chega para Davi e conta a história de um homem que tinha muitas ovelhas, ou seja, um homem privilegiado, cheio de bens. Olha para a ovelhinha de um homem que só tinha uma, toma aquela ovelha, mata o homem. A pergunta de Natã é: o que é que se faz com um homem que, tendo tudo como ele tinha, todos os privilégios de um homem, ainda quer ter o que não lhe foi dado? A resposta de Davi foi: mate-o. Davi não era duro demais. O que Davi disse era o que a lei de Deus dizia. Ele tomou da única ovelhinha, então ele precisa perder a vida. Natã olhou para Davi e disse: tu és um homem. Tu és um homem. Eu quero te dizer, o privilegiado não é o judeu, mas tu és um homem. Tu és a mulher. Deus te deu casa, comida, segurança, família, igreja. O que é que você tem feito com os privilégios do Senhor? Muitos privilégios são sinônimos de muitas responsabilidades. Avalie. Eu imagino o que é que passou pela cabeça de Davi naquele momento. Todos os confortos, todos os palácios, todas as riquezas, todos os servos, todas as mulheres, todo o dinheiro, toda a honra. Ele pegou tudo isso e jogou na lata do lixo. Por conta de uma mulher. Nós temos jogado os privilégios da fé no lixo. Por conta de quê? Por conta de quê? Será que por conta de uma amizade? Por conta de fazermos parte de uma roda de amigos? De termos uma determinada posição social? De sermos mais bem vistos? De chegar perto daquela menininha da escola, da faculdade? Ou de obter uma vantagem no trabalho? Eu não sei. Mas eu sei que nós somos tentados, muitas vezes, ao longo da semana inteira, de deixarmos todos os privilégios que nós temos. E é só olhar para a sua vida. Só olhar para a sua vida. E nos afundarmos no pecado. Davi disse: pequei contra ti somente. Sabe por quê? Porque Davi jogou fora os seus privilégios, é verdade. Mas ele não jogou fora a fé. Ele lembrou que um judeu é um homem louvado, não um homem que louva a si mesmo. E mesmo sendo ele rei, ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Se você leu o Salmo 51, é uma humilhação de uma ponta a outra. É a declaração de um homem humilhado, que teve tudo e jogou todos os seus privilégios na lata do lixo. E agora está arrependido, dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim. E este judeu se mostrou um judeu verdadeiro. Um judeu circuncidado não só na carne, mas no coração. E o Senhor disse:
por meio de Natã, tu estás perdoado. E este judeu é considerado um homem segundo o coração de Deus. E o reino de Cristo é chamado o reino de Davi. O trono de Cristo é chamado o trono de Davi. Porque um pecador que tendo tudo, jogou tudo no lixo, mas arrependido dos seus pecados, foi restaurado pelo Senhor. Davi é um verdadeiro judeu. E Paulo, que escrevia Romanos capítulo 3, ele disse: se alguém poderia gozar dos privilégios dos judeus, eu muito mais. Escrevendo a carta aos Filipenses, ele diz: judeus de judeus. Quanto à tribo, eu sou de Benjamim. Quanto à lei, irrepreensível. Quanto ao zelo da lei, perseguidor dos cristãos. Quem poderia se gabar de ser mais judeu do que eu? Mas eu estou dizendo aqui, judeu verdadeiro é aquele que é louvado por Deus, cuja glória provém de Deus e não dos homens. Por isso ele se arrependeu dos seus pecados e foi salvo pelo Senhor e Salvador da sua vida, Jesus Cristo. Você que está há muitos anos na igreja, tem gente aqui que já é a segunda geração de crentes. Tem gente que se gaba de dizer: eu sou terceira geração de presbiterianos. Isso não é vantagem nenhuma se você não utilizar da forma correta. É claro que é um privilégio. Se você está 3 gerações dentro de uma família cristã, é claro que isso é um privilégio. Ter nascido num lar crente. Imagina o privilégio que quem tem, né? Não conheço ninguém assim no nosso meio que pôde desfrutar de uma casa onde o dia do Senhor foi guardado o tempo inteiro. Onde o seu pai, no domingo à tarde, fazia culto com a família. Durante a semana, juntava a família para fazer culto doméstico. Não perdia cultos pela manhã e à noite. Tinham pais piedosos. Quem de nós temos isso? Alguns devem ter. Isto é um privilégio. A minha pergunta é: o que é que você tem feito com esse privilégio? Outros não tiveram esse histórico, mas hoje tem na sua casa uma família ordenada, um ambiente agradável e bíblico para viver. Minha pergunta é: o que é que vocês fazem com o privilégio que Deus dá a vocês hoje? Porque se for mal utilizado, vocês serão contados com os incrédulos dos judeus, porque negaram Cristo. Mas todos aqueles que, recebendo a palavra do Senhor, tratam ela com dignidade, podem ter a certeza que Deus não é mentiroso para prometer e não cumprir. Todos estes serão contados com os verdadeiros judeus e terão a paz que Davi um dia provou e que Cristo nos dará eternamente. Amém.